Fala galera, vamos lá, continuando os nossos estudos para o vestibular da UFO, nós vamos falar agora uma questão de primeira fase também sobre porcentagem, tá? Na verdade a gente vai fazer um trabalho aqui, porcentagem em cima de porcentagem, que é extremamente possível e tranquilo de fazer e você vai perceber isso comigo, beleza? Então bora lá, vamos ler a questão e a gente vai discutindo ela. A questão ela diz o seguinte, de uma certa população, 12% de seus membros foram afetados por uma doença epidêmica. Ponto. Das pessoas atingidas pela doença, 20% morreram. Ponto. Qual a porcentagem da população que morreu vitimada pela doença? Tá certo? Então, existe uma quantidade de pessoas, tá certo? Em uma determinada cidade, e ele fala que 12% desse total, né, foram contaminadas, afetadas por essa doença. 12%. Então eu posso criar passo a passo ou eu posso fazer mais direto, não tem problema nenhum. Então veja bem, só para ficar mais organizado, eu vou colocar assim, ó, que essa população é X. Vou chamar ela de X. É a quantidade de pessoas que tem nessa cidade, tá certo? E aí ele fala que 12% de X, 12% desse total foram afetadas. Afetadas. Agora vem o grande detalhe do problema. Porque ele pega e vai falar assim, ó, que das pessoas que foram afetadas, 20% morreram. Ou seja, me acompanha, 20% de 12%. Primeiro passo que você precisa entender aqui é justamente a interpretação do problema. Então nós temos um total X de população dessa região, dessa cidade, 12% desse total foram afetadas, tá? E do total de pessoas, que eu não sei a quantidade, eu não preciso saber, do total de pessoas que foram afetadas, 20% morreram, ou seja, 20% de 12%. Então, essa é a conta que você precisa realizar. Então, vamos lá. Como que eu vou proceder aqui, ó? 20% de 12%. A primeira coisa de porcentagem que você precisa lembrar é o seguinte. Toda vez que você tiver uma porcentagem em mãos, existe uma razão por trás dela, entendeu? Existe uma fração, onde o denominador é sempre 100, ou seja, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Tá vendo esse DE aqui, ó? Vezes 12% é 12 sobre 100. Tranquilo? Bom, então vamos simplificar aqui, ó. Por exemplo, eu posso simplificar o 20 com 100. Aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 5, correto? Então eu vou trazer aqui para cima, ó. De tudo isso, nós vamos ter o seguinte, 1 sobre 5 vezes 12 sobre 100. Ok. Aí agora, né, se você observar comigo aqui as alternativas, elas estão em porcentagem. Então, o valor final que nós vamos encontrar aqui, né, nós vamos perceber que automaticamente ele estará em porcentagem. Porque no meio do caminho agora, eu vou fazer o seguinte. Se você dividir 12 por 5, você vai perceber que essa divisão vai dar 2,4. E aí, dividido por 100. Então, veja bem, eu poderia multiplicar o 5 com 100, aí ficaria 12 sobre 500, aí eu ia dividir, e no final, para converter para porcentagem, eu ia ter que multiplicar por 100. Mas para não fazer todo esse processo, o que eu estou fazendo? Eu dividi 12 por 5, ficou 2,4 dividido por 100. E aí você precisa sempre lembrar, toda razão onde o denominador é 100, automaticamente você já pode converter para porcentagem. Ou seja, 2,4 sobre 100 é a mesma coisa que 2,4%. Resultado final. Ou seja, né, 20% de 12%, então nós temos ali 2,4%.
como resultado final, e aí eu tenho aqui pelas alternativas, automaticamente eu vou marcar a letra A, beleza? Então, mais uma questão de primeira fase, vai entendendo o padrão, veja que a maioria dá para você fazer, tá? Se você dominar o básico, fechou? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!